Amados e amadas, servos de Deus Altíssimo, Pai seja com todos. Amados, eu gostaria de falar sobre a afronta do inimigo. Existiu uma certa feita, um rei estava com um problema muito grande. Existia um gigante na terra que estava afrontando o seu reinado e ele queria alguém para lutar com ele. Esse gigante queria alguém para lutar com ele. E o rei ficou desesperado porque não havia ninguém que pudesse lutar. Todos se acovardaram porque o gigante era muito potente, muito poderoso. Mas de repente apareceu um jovem, e essa mensagem ela está baseada na Bíblia. Esse rei foi o rei Saul. Todos os soldados, todos os guerreiros da época se acovardaram e de repente um jovem apareceu, Davi, e ele falou assim: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Eu irei pelejar contra ele. Irmãos, quando ele fala quem é esse incircunciso, ele está se referindo à época da lei, onde aqueles que eram tementes a Deus, com 8 anos de idade, seus pais levavam ele para ele poder cortar a glande do pênis, uma operação de fimose da época. Isso em reverência a Deus, tá? Todos aqueles que faziam essa operação de fimose, eles eram considerados como cristãos tementes a Deus. E os incircuncisos, ou seja, quem não tinha feito a circuncisão, era incrédulo. Então Davi, nos dias de hoje, Davi iria falar assim, ó, quem é esse ateu? Quem é esse ímpio que está falando mal do Deus vivo? Eu vou lutar contra ele. Amados, observe que, como todos sabem, Davi, com o poder de Deus, Davi conseguiu vencer o gigante. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: não foi o gigante, ou não foi Davi, o poderoso, não foi Saul, com todo o poder, o poderoso. O poderoso é aquele que vive e reina. Mas olha só, o mesmo gigante, o mesmo problema que serviu para humilhar uns, no caso Saul foi humilhado e todos os seus soldados, seus guerreiros foram humilhados. O mesmo gigante que foi usado para humilhar uns que estavam na soberba, todos que estavam na soberba foram humilhados. Mas aquele que veio na humildade, se humilhou perante o Senhor, foi exaltado. Para cumprir a palavra do Senhor que diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados Deus os humilhará. Então, amados, não se preocupa com o gigante. O gigante não é problema nosso. Aqueles que se levantam contra mim e a sua vida, se estamos na presença de Deus, ele não está se levantando por causa de nós, ele está se levantando por causa daquele a quem nós servimos. E todos aqueles que se levantam contra Deus são abatidos, irmão. O que a gente tem que fazer é orar pela vida deles. Porque a gente não pode se alegrar também quando Deus estiver pesando a mão sobre o ímpio. Antes a gente tem que orar pela vida desse ímpio. Ah, irmão, mas ele me fez mal. Mas a gente não pode pagar o mal com o mal. Antes a gente paga o mal com o bem. Quando Jesus fala que se alguém bater na tua face direita, ofereça a esquerda, ou se bater na esquerda, ofereça a direita, ele está se referindo a se alguém te fez algum mal e espera que você retribua com mal. Não, você retribui com amor. Então, irmãos, pensa nessa mensagem aí. Se puder, segue, comenta, compartilha, para a gente poder alcançar mais vidas com essa mensagem. Que Deus abençoe, nos livre, nos guarde. E não se preocupa com o gigante não, faça o seu papel. Ora, jejua, busca. Buscai primeiro o reino dos céus e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você estiver na fidelidade com Deus, pode levantar o gigante que for, que Deus abate. Só continua se humilhando na presença de Deus. Entra no teu quarto, ora teu Pai em secreto. Se você já orou, já chorou, agora vai dormir, rapaz.
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Deus abençoe, nos livre e nos guarde, em nome de Jesus. Mais uma vez, amigos e amigas, paz do Senhor Jesus a todos. Amados, eu gostaria de falar sobre o veneno. Sabemos que existem várias qualidades de veneno. Existe o veneno para rato, que é eficiente e apenas uma dose o rato morre. Existe veneno que tem que ser uma dose excessiva. Existem picadas de cobra que duram horas para matar a vítima. E existem picadas de cobra que são letais, né? Quase que instantâneo a morte. Existem casos em que a pessoa é envenenada, né? E ela vai até o hospital e passa por um processo de desintoxicação e a pessoa não morre. Amados, eu gostaria de falar sobre o veneno, no qual foi falado, e agora eu queria falar sobre o pecado. Muitas pessoas falam sobre pecadinho, é só um pecadinho, fulano que comete um pecadão. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. É pecado e ponto final. Pecado é pecado, ponto final. Ô irmão Paulinho, você tem certeza do que está falando? Tenho, a Bíblia diz que pecado é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Qual lei? A lei de Deus. Né? Então vamos lá. Se você continua falando que é pecadinho, só um pecadinho, então deixa eu te falar aqui uma simulação, aqui, uma ilustração. Você tem só um pecadinho, foi só uma dosezinha de veneno. Ela já vai mudar o seu humor. Uma dosezinha de veneno já vai mudar o seu caráter. Só uma dosezinha de veneno. Ela é tão letal quanto uma dose grande. Porque como não existe pecadinho e pecadão, então não existe o pecadinho. Qualquer dose de pecado vai terminar em morte. É a transgressão da lei. Transgressão da lei. Não, mas eu não cheguei nem a me deitar com a mulher, eu só desejei ela no meu coração, fui no banheiro. E no português, claro, né? Pensei nela e acabei sentando no vaso, e ali eu estava, e ali eu acabei pensando nela, estava muito prazeroso. 10 minutinhos. Em 10 minutinhos você cometeu o pecado. Não, mas era muito fácil, aquele livro estava ali, eu me interessei por aquele livro. A capa dele tinha uns desenhos, uma moldura de ouro. E aquele livro não estava bonito na estante do cara, ficaria mais bonito eu vendendo ele na loja ali e arrumando dinheiro para fazer minha compra de mês, para levar para meus filhos. Só um pecadinho. Não, é só um tequinho na cocaína, só um traguinho no cigarro. Foi só uma cervejinha. Não, foi só aquele rapaz ali que me fez raiva. Muita raiva e eu acabei matando ele. Só um pecadinho. Transgressão da lei de Deus. Deixou de cumprir o segundo maior mandamento da lei de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ô irmão, e o cara me rouba e eu sou obrigado a amar ele? Não, amar não, mas você é obrigado a perdoar. Ô irmão, mas eu vou ficar perto dele? Não, você não precisa ficar perto dele. Você perdoar a ação que ele fez. Ele te roubou, você perdoou, e você não precisa mais andar com ele. Aí já é questão de caráter. Não tem caráter, por que eu vou ficar junto com ele? Jesus faz acepção de pessoas? Não, irmão Paulinho. E por que quando ele subiu o monte para orar, ele vinha com os 12, ele parava, só subia 3 com ele? Pedro, Tiago e Filipe. Ou João, Filipe, Pedro, mas era só 3. De 12 era só subia 3 com ele. Por quê? Acepção de pessoas? Irmão Paulinho, me explica agora. Explico. Para andar no dia a dia com Jesus, na linha de salvação não existe acepção de pessoas. O sacrifício dele foi para qualquer pessoa. Satanista, macumbeiro, espírita, cristão. A salvação foi para todos, tá? Todos. Todos. Para mim e para você. Qualquer pessoa. Tá bem? Na linha de salvação não tem acepção de pessoas. Ele quer qualquer um. Agora, para andar com ele tinha que ter critérios. Pedro, Tiago e Filipe e João tinham critérios. Eles eram os mais devotos ao Senhor, mais obedientes, né? Buscavam mais a presença. Você vê que Pedro sempre foi ousado. João